Então, gente, continuando a dar o bom exemplo, aqui de máscara, depois recoloco. Então, eu vou descrever a ação de uma pessoa e vocês vão adivinhando a profissão dela. Digamos que numa cidadezinha, nem cidade, uma vilazinha do interior, nos tempos mais antigos dos nossos migrantes, chega alguém. Esse alguém vê que o povo está isolado e corre atrás de ônibus, 80 anos, ônibus, para tirar aquela colonada do isolamento. Depois, dentro desse território, quase não havia estradas. Então ele chama o povo e diz, olha, vamos abrir umas estradas, umas vielas, umas ruas, a picão mesmo. E aquele povo tinha o nome do lugar, um nome assim muito estranho, o povo não gostava do nome do lugar, Quatupi. Então essa pessoa corre, arruma umas influências políticas e muda o nome para a alegria daquela gente que vivia na escuridão, com o famoso chareto, o lampiãozinho. Então ele organiza aquela comunidade e instala uma usina elétrica, aquelas micro-usinas, comprando a máquina lá da Alemanha, unindo, fazendo subscrição que diziam, todo mundo dando um dinheirinho. E naquele interior, o povo morria nos matos com dor de barriga. E eles, olha gente, é difícil, mas vamos nos unir e vamos fazer um hospital. E não é que constroem um hospital aberto ainda hoje. O lugar pequenino, essa pessoa inventa, vamos fazer um moinho. Vamos nos associar aí, um grupo grande de sócios. Vamos fazer um moinho, então vocês podem fazer a farinha aqui, não precisa ir para lugares distantes, a cavalo, de calhambeque. E o dinheiro que esse sujeito, ele entrou sócio desse moinho, o dinheirinho que ele ganhava nos lucros aí, ele destinava para ajudar jovens a estudarem. Jovens a estudar. Conseguiu essa liderança o primeiro ginásio em distrito no Rio Grande do Sul, com sua influência política. Ginásio não em sede de município, mas em distrito. E logo o segundo grau. Para que aquela garotada pudesse estudar e ter um pouco de autonomia econômica, ele correu atrás de uma fábrica de bolas e cedeu um espaço lá para instalar essa fábrica. Aí os jovens trabalhavam de dia e estudavam à noite. Influenciou na agricultura, estimulando novas mudas, especialmente a introdução do soja ou da soja, né? Já ouvi falar o feijão soja, né? Mas normalmente se fala a soja. Bom, e assim, que profissão tinha essa pessoa? Quem foi? Foi um político, um prefeito, um deputado? Que profissão? Quem foi esse sujeito? Sabem quem foi? Foi um santo. Um místico. Uma pessoa que levantava às 4 da manhã para rezar. E ele dizia que o entusiasmo é o segredo do sucesso. O entusiasmo. E o entusiasmo ele buscava na vida espiritual, na oração. Padre Cônego Monsenhor João Benvenhu, São Domingos do Sul. Monsenhor João Benvenhu nasceu
em 12 de agosto de 1907, na comunidade Santa Teresinha, então paróquia de Santa Teresa, município de Santa Teresa. Hoje, esta capela, Santa Teresinha, pertence ao município São Valentim do Sul, paróquia Santa Bárbara, que foi emancipada de Santa Teresa, diocese de Caxias do Sul. Ordenado padre, ele no seminário teve muita dificuldade de saúde, dos mais inteligentes, sempre entre os primeiros lugares. Teve muitas dificuldades de saúde, o reitor mandou ele para casa, muito fraquinho para ser padre. E ele rezou, encontrou um protetor, e conseguiram o arcebispo Dom João Becker que pedisse ao reitor, voltou. E ficou uns meses, foi ordenado em 16 de setembro de 1934, ficou uns meses trabalhando como capelão das Irmãs do Carmo e na Boa Imprensa em Porto Alegre, depois nem um ano em Osório como auxiliar, e ali em 35 ele vai, ou melhor, vem a São Domingos do Sul, que se chamava Quatupi. E ali tem a vida dele, dei uns traços. Da sua espiritualidade se deve falar. O povo dizia assim, é um santo, né? Ele centralizava a sua espiritualidade na Eucaristia. E disse uma vez, se o povo soubesse o que tem dentro de um sacrário, teríamos que colocar grades porque o povo iria correr para cima do sacrário. Ele sabia o que é o Santíssimo Sacramento. Profundo amor a Nossa Senhora, ao Rosário. Ele construiu, sempre quando digo que ele fez essas coisas todas que ele fez, não é ele fez sozinho. É a força moral e espiritual que congrega, que fortalece a comunidade e ali encontra os recursos. Então ele e sua comunidade construíram um santuário de Nossa Senhora da Paz no alto de um morro aí, vizinho da vila. E não é que no dia, para a paz, durante a Segunda Guerra Mundial, não é que inauguram no dia em que chegou a notícia que terminou a guerra. Bonito, né? Vivia no confessionário, grande confessor, um pouquinho rigoroso na moral naqueles tempos, mas com aquele afeto paterno de quem queria o bem do seu povo, ótimo conselheiro, com as famosas bênçãos, Eu ouvi muito colono, eu mesmo ouvi, dizendo assim, olha, lá em casa as lagartas estavam comendo a soja. O pai me deu um cavalo, o Juvenil, o menino lá de São Jorge, me contou. E me mandou a São Domingos. Fui a São Domingos, o monsenhor disse assim, pega essa água benta e põe ela em 3 cantos da roça. Deixa um canto aberto, que é por onde vão sair os pulgões, aqueles bichos lá que comem a soja. E faça com fé. Não é superstição, é um gesto que expressa a fé. Chegou em casa, fizeram, rezaram. Disse que no dia seguinte não tinha mais nada. Não é o único relato que eu ouvi, não é o único. Rezava também pela chuva benéfica, pelo bom tempo, as bênçãos nas pessoas, os problemas familiares. E um grande apóstolo das vocações. Aquele dinheirinho que eu falei do moinho, que ele dava para jovens poderem estudar, era para os seminários, onde jovens estudavam. Muitos foram padres aí de São Domingos, temos muitas vocações em São Domingos. E muitos não foram ordenados, mas foram líderes e contribuíram para o desenvolvimento nos seus lugares com os estudos que receberam da igreja. A morte dele no dia 3 de janeiro de 1986. Interessante, é uma coisa interessante. Ele ficou um ano ali, antes de ir a São Domingos, depois foi a São Domingos, ele é praticamente padre só de São Domingos. E fica lá 51 anos, 51 anos, e
nunca fizeram abaixo-assinado para retirar o padre, nem imaginavam, né? Por sinal, uma coisa importante a dizer, é importante dizer na história, a luta dele para criar o município de São Domingos do Sul, no ano 65. E não conseguiu. Foi uma crise para ele isso, mas paciência. O fato é que, um ano depois de ele morrer, nasce esse florescente, querido, simpático município de São Domingos do Sul, cheio de gente boa, que faz todos os anos a romaria vocacional de Monsenhor Benvenu, no dia 13 de janeiro, dia da sua morte. E ele foi adivinhando que ia morrer. Ao sacristão, na última missa, ele disse: é a última vez que você vai me ajudar a me paramentar. E se eu morro, do céu posso ajudá-los mais do que se fico vivo. Tem um dado que eu devo dizer a vocês, eu gostaria de confirmar, mas pode ser verdade. E se eu confirmar, lhes direi. Contam que o relógio dele parou lá em Passo Fundo na hora em que ele morreu. Bom, não seria a coisa mais importante, seria um detalhe, mas para nós, se fosse verdade, seria um detalhe simbólico de que o tempo deste santo foi para Deus e seu povo. É tão bonito isto, descobrir a força dos místicos. Os místicos, gente, não são aqueles que vivem aí meio desconectados, falando coisas assim de improviso. Ah, é um místico. Um adivinho é um místico. Um místico é alguém que entra na profundidade de Deus e sai forte, mas na força evangélica. Simples, mas uma força que faz acontecer frutos do reino de Deus. Tão bonito isto. Ô Eduarda, avisa, conecta, que o Padre Álvaro já trabalhou na fábrica de Santos, viu? Eu já fui advogado do diabo, um dia posso explicar o que é isto. Fui juiz-presidente também de outro tribunal e fui vice-postulador adjunto em processos de beatificação. Então já joguei contra, a favor e neutro como presidente desses tribunais. E agora estou ajudando, assessorando um grupo em São Domingos que trabalha, está aberto este processo, por isso ele é chamado Servus Dei, servo de Deus. Está aberto esse processo e a igreja, ela quer ser muito transparente. O processo está aberto. Quem acha que ele é santo, pode chegar ao nosso tribunal e dizer isso. E quem acha que houve contradições pelas quais a pessoa não deve ser reconhecida como santa, também deve ir e dizer. Só que no caso do Monsenhor, esse povo querido que eu conheceu, que se beneficiou da ação desse padre, toda voltada para o seu povo e para partindo de Deus. É um sentimento. E há uma expressão popular espontânea, não provocada por marketing, não estimulada, sim, controlada, mas espontânea, natural, que brota lembrando esse belo testemunho. Pois bem, gente, a todos Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.